Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a imprensa escrita, a imprensa falada, a pessoa do Johnny, proprietário da rádio Energia FM 87.9, meus parabéns, sucesso para vocês, que vocês continuem assim, parabenizando. Semana passada, eu consegui conversar online e ao vivo também, por telefone, com o deputado federal Valdir Colato. O deputado federal Valdir Colato, ele é, além de engenheiro, importante figura com relação ao novo Código Florestal Brasileiro. Gostaria de comunicar a todos, empresários, pequenos proprietários de áreas, grandes e médios proprietários e pessoas interessadas, a imprensa também, que no dia 5 de outubro, já confirmado, num sábado, às 9 horas da manhã, teremos uma palestra, já confirmado, com o deputado federal Valdir Colato, nas dependências do Centro de Excelência da Prefeitura de Rio Negrinho. O deputado, ele é muito importante. Esse trabalho é um trabalho desenvolvido a nível de Brasil. Essa palestra que ele vem proferindo. Então, é muito difícil conseguir com que ele venha dar uma palestra. Então, o Rio Negrinho foi, sim, premiado, digo até dessa forma, para ele palestrar sobre o novo Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 12.651 de 2012. Até tem uma particularidade aqui, quero ver se eu consigo localizar. Resultado do ambientalismo de resultado. Valdir Colato. Na década de 50, o governo obrigava o agricultor a desmatar para garantir o direito de propriedade. Isso são particularidades. Na década de 60, o governo desmatava as margens dos rios para combater a malária e a febre amarela. Nos anos 70, o governo incentivava a suinocultura na margem dos açudes, aproveitando os dejetos na alimentação dos peixes. Na década de 80, implantou a provárzea, drenagem dos banhados, para o plantio nas várzeas, que eram e são as terras mais férteis. Na década de 90, utilizou as áreas com mata para fazer assentamentos de reforma agrária, classificando áreas com matas como improdutivas. A partir de 2000, quem fez isso, o governo enquadrou como criminoso ambiental. Você vê como são as situações de cada década, como cada década que passa, sofremos diversas modificações. Então, gente, por isso que eu acho de suma importância para toda a comunidade, para que nós possamos entender um pouquinho sobre como funciona o nosso novo Código Florestal Brasileiro e a importância dele. Então, por isso, nada mais justo do que uma pessoa especialista na área, relator deste projeto e autor da obra do novo Código Florestal Brasileiro. Tem até mais uma particularidade, quero ver se eu consigo localizar aqui, que é interessante. Na realidade, isso até depois é parte mais da palestra, mas, na realidade, o Brasil ele possui 845 milhões de hectares, sendo desses 200 milhões de áreas de pastagens e 60 milhões de hectares de áreas de plantio de grãos. Isto representa a parte de plantios de grãos de 7,10% do nosso total de produção. Detalhes técnicos, com certeza, as pessoas convido a todos para, no dia 5 de outubro, que se façam presente. Eu gostaria que a mídia divulgasse, de fato, é muito importante, tanto engenheiros florestais, todos os ramos de engenharia, funcionários públicos, secretarias de planejamento,
agricultura, para se fazerem, os vereadores também se fazerem presentes neste dia desta palestra. Eu obtive uma resposta do SAMAI, do requerimento que eu fiz para eles na semana passada. Na realidade, o que acontece? O requerimento que eu fiz na semana passada do SAMAI foi justamente para dar explicação para a comunidade da água que nós consumimos. Como disse a todos, eu sempre consumi água do SAMAI, tá? E é importante nós passarmos os relatórios para termos a certeza daquela água que estamos consumindo. Então, o relatório deles do mês de julho, que são os resultados físico-químicos da água tratada na rede de distribuição, tanto em pH, cor, cloro, turbidez e fluoreto. Localidade, é claro, na localidade de Rio Negrinho e seus bairros, nos municípios, lá no caso, distrito Volta Grande, Vila Áurea, Rio Cas de Pedras, Colônia Ozen, Corredeiras e Pocinhos. Tá? É só para informar a toda a comunidade de todas essas regiões aí, que nos resultados físico-químicos de água tratada na rede de distribuição, conforme a portaria número 518 do Ministério da Saúde, e também os laboratórios de análises feitos neste mês de julho, que atingiu todos os parâmetros, ou seja, 100% potável, pode ser consumida. E com relação também aos resultados dos exames bacteriológicos de água tratada na rede de distribuição, nas localidades também, Rio Negrinho, Volta Grande, Vila Áurea, Rio Cas de Pedras, Colônia Ozen, Corredeiras e Pocinhos, também os parâmetros conforme a lei número 518 do Ministério da Saúde, que é o UFC, Unidade Formadora de Colônias, 95% de ausência das amostras e 100% também de ausência, no caso, 95% dos coliformes totais, que é o UFC, Unidade Formadora de Colônia, e 100% de ausência das amostras dos coliformes fecais. Então, mais uma vez, 100%. Eu gostaria de agradecer ao SAMAI pela imediata resposta, que o meu requerimento justamente era este o intuito, para informar a comunidade. Muitos bairros, alguns vinham perguntando por que o peixinho está morrendo, talvez a água clorada venha fazer mal para o peixinho, né? Então, no aquário tem que tratar ela antes de colocar. Então, isso é importante, agradeço mais uma vez mesmo, SAMAI, por ter passado essa informação. Teve também uma resposta, no caso, com relação ao requerimento que o vereador Pisca fez à Secretaria de Esporte, que esse requerimento eu gostaria de me ater um pouquinho melhor sobre os resultados, para posteriormente, não sei se os vereadores também têm alguma coisa a comentar, com relação aos gastos do ano anterior, comparando com o vereador Ronei também, né? Tá? Comparando com os gastos deste ano. Só para ter uma ideia, foi feito um processo licitatório, tá, no ano passado, onde nos jogos da primeira divisão, ou seja, lá são total de 36 jogos, foram pagos 50 jogos. Na segunda divisão, total de 22 jogos que aconteceram, foram pagos 50 também. E lá na terceira etapa, no total de 64 jogos, pagaram 70 jogos. Ou seja, no total de 184 jogos, foram pagos, no ano passado, 48 jogos a mais. Pois não? Parte, vereador. Pois não? Por isso que a gente fez o requerimento, porque o nosso papel é fiscalizar. Okay. E eu acho que se teve alguma coisa errada, tanto o secretário, o diretor aqui da FME, que está hoje a par do cargo, seu Nilson, obrigado pela presença, tem esses dados, eu acho que nada mais do que justo procurar as pessoas que deixaram esses furos aí que vocês estão passando e cobrar na justiça as devidas consequências, porque se foi feito 36 jogos, tem que ser pago 36 jogos. Não é dinheiro público. Então, por isso que a gente pediu já o ano passado e desse ano, para ter o parâmetro. Muito obrigado, tá, vereador? Você dá uma partezinha, Pois não? Até gostei de você ter citado, todos os 6 são prova, o que nós mencionamos na tribuna na semana passada. Nós estamos fazendo o requerimento porque houve, estou pedindo o requerimento para não sair falando besteira por aí. Não foi o que eu falei na tribuna, por isso que eu pedi. Eu acho que não era um caso de vir fazer chateação conosco que estávamos na legislatura passada. Então, a gente é humano, eu também tenho coração e também tenho sentimento.
Então, por isso que eu pedi com toda a propriedade, mas com a parceria de todos os senhores que votaram, porque eu achei importante para a gente não sair falando besteira por aí, para depois falar que nós somos por causa que somos oposição. Eu sou oposição do que é errado, do que é certo eu não sou. Obrigado, vereador. Parabéns aos dois vereadores. Vereador, eu peço a palavra, só uma partezinha pequenininha. Pois não? Quero só comentar ali, como o vereador Ronei falou, justamente, como vocês foram autor do requerimento solicitando esse gasto, né, da gestão passada com essa agora, e aonde está aí comprovado que realmente então, procurar mais a fundo, eu pediria aos dois vereadores que entrassem no Ministério Público, os dois vereadores que entraram, procurassem o Ministério Público e fizessem essa ação, mostrando que realmente os dois vereadores estão aqui para fiscalizar mesmo. Eu gostaria que os dois vereadores fizessem essa ação, né, lá dentro do Ministério Público, levavam o conhecimento do Ministério Público, ao nosso promotor, os dois vereadores que fizessem esse requerimento, para realmente mostrar a essa Câmara que realmente a Câmara está aqui para realmente cumprir com a fiscalização, já que o vereador realmente falou que seja levado ao Ministério, faziam que os dois vereadores tomassem essa posição e levassem o Ministério Público. Só uma partezinha a mais, vereador. Com relação à auditoria, deve estar saindo a auditoria dentro da prefeitura dentro de poucos dias, com certeza o auditor vai ter que levar tudo para o Ministério, então não precisaria nós fazer, por isso que eu estou fazendo a auditoria, para saber onde é que foi o dinheiro, diz que a dívida é de quase 11 milhões, então o auditor, ele vai ter que dar os quesitos aonde o dinheiro foi gasto, porque a auditoria para dizer que tem dívida não adianta. Nós queremos saber onde é que foi o dinheiro, entende? Então é para isso que está sendo feita a auditoria, justamente para esse quesito com o vereador Ericson. Muito obrigado por ter trazido. Então, com certeza, vai num pacote tudo junto, para a promotoria resolver. Obrigado. Então, tá, já. Temos os dados comparativos com relação aos gastos dos jogos do ano passado com relação aos jogos desse ano. Teve uma diferença bem substancial, que não tem esses dados aqui, acho que na folha que vem, xerox para mim não veio, em conversa hoje com o diretor. Por isso, pegar na semana seguinte, que eu recebi apenas o xerox desse material, também me passou que teve muita dificuldade com relação a levantar esses dados, porque todos os dados que tinham no sistema do ano passado foram apagados, e que eles conseguiram buscar esses dados justamente nos jornais em arquivo de todos os jogos que foram efetivados, ou seja, é até interessante, né, que para cada diretor do esporte, ou seja lá, qualquer secretário, que tenha a hombridade que não apague os dados do sistema do computador, porque são dados públicos, né? São dados que têm que estar abertos. Então, teve participação, então ele teve uma grande dificuldade para conseguir buscar esses resultados devido ao fato de estarem apagados. Mas é importante, sim, parabenizá-los pela atitude, é esta a nossa função, vereador Pisca e vereador Ronei, e sempre que a gente puder ajudar, com certeza. Vamos ver se o tempo, senhor presidente... Só também, que nem foi comentado, tem que dar os parabéns para o Nilson, com a FAB, que são os responsáveis pela fundação, que estão fazendo um belíssimo campeonato, como eu falei semana passada, e isso aqui demonstra para a população de Rio Negrinho o porquê que só teve o Campeonato Municipal de Futsal, né? Então, ir a fundo nisso aí e agradecer aos senhores vereadores que trouxeram já essa resposta a esse requerimento. Pois bem. Boa noite a todos. Obrigado.